Primeira Igreja Batista em Francisco Morato, primeiro culto do ano de 2022. Deus foi bondoso para conosco, permitindo que nós chegássemos a mais um ano. E desde já nós queremos, primeiro, render glórias e louvores ao nosso bondoso Deus. Se estamos aqui, é pela sua misericórdia, é pelo seu amor, é pelo seu infinito cuidado para com todos nós. Então, primeiro nós agradecemos, nós louvamos e exaltamos o nosso bondoso Deus. Nós queremos também agradecer a presença de todos aqueles que durante o ano de 2021 estiveram conosco, participaram conosco, estiveram envolvidos em nossas atividades. Nós queremos agradecê-los e desejar a todos vocês que participaram conosco, que estiveram conosco, um ano de 2022 de muitas bênçãos, um ano de muitas lutas, mas também um ano de muitas vitórias. Evidentemente que os desafios serão muitos, mas eu creio que se confiarmos no Senhor, os desafios serão vencidos, os desafios serão ultrapassados, chegaremos a 2023 pela misericórdia e pela bondade do Senhor. Então, nós agradecemos a todos aqueles que têm participado conosco, nosso muito obrigado, e nós esperamos que você permaneça conosco até o final deste culto, e não somente até o final deste culto, mas que você permaneça participando conosco deste culto. Os cultos da nossa igreja têm sido realizados, culto online, sendo realizado todos os domingos, a partir das 18h30, com exceção do segundo domingo, que nós celebramos a ceia do Senhor, aí o início é às 19h30, mas normalmente os demais domingos nosso culto tem o início às 18h30. Então, eu gostaria de convidá-lo para que você participe conosco, esteja conosco participando destes cultos. Temos também outras atividades, que são temos atividades presenciais, temos duas atividades presenciais. Aos domingos pela manhã, Escola Bíblica Dominical. A igreja se reúne, estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus, entoamos louvores, fazemos leituras da Palavra do nosso Deus. Nós procuramos manter um culto um pouquinho mais reduzido, em virtude de ainda não estarmos totalmente livres aí das infecções, agora da gripe. E nós até gostaríamos de pedir àqueles que estão extremamente gripados, que eles procurassem a não participar das nossas atividades, pelo menos nesse primeiro domingo. Nós temos aí um grupo razoáveis de irmãos que estão bastante gripados. Mas, graças a Deus, têm sido medicados, estão se curando e logo, logo vão estar conosco também participando presencialmente. Então, domingo pela manhã, às 9h, lá no nosso santuário. E nós gostaríamos de convidá-los para participar conosco. Nós temos o nosso culto de oração através do Meet. Nosso culto de oração é realizado às terças-feiras, a partir das 20h. Tem sido um culto muito participativo, um culto muito bom, e nós temos um grupo extraordinário de pessoas participando. Então, nós gostaríamos de convidá-los também para participarem conosco. E aí nós temos domingo à noite, ou domingo às 18h30, lá na congregação, culto presencial. Estamos participando, temos estado presentes em todos os cultos, e nós gostaríamos de convidá-los também, lá no Jardim Aparecida, lá no 120. Então, aqueles que quiserem participar, puderem participar conosco daquele culto, nós agradecemos. Tem sido momentos de muito louvor, momentos de muita gratidão, momentos de pregação da palavra de Deus. Os cultos têm sido conduzidos, pelo irmão Magal, e normalmente nós pregamos, o Magal faz toda a parte introdutória e nós apresentamos a palavra do nosso Deus. Então tem sido uma bênção, aqueles cultos que nós temos participados e envolvidos ali. Irmãos, nós temos alguns aniversariantes desse primeiros dias, do mês de janeiro. Praticamente nós só temos aniversariantes só do dia 1º, que é sábado. Então nós tivemos a irmã Alzira, o irmão Antônio dos Santos, o Magal, a irmã Cláudia Lima, a irmã Helena Gonçalves Macedo, a irmã Maria Monteiro, o irmão Vitor Brito.
Nós queremos parabenizar a todos esses aniversariantes e nós convidamos para participarem conosco dos nossos cultos. O nosso parabéns a todos, viu? Que Deus abençoe a todos de forma muito especial. A vida de vocês tem sido muito especial. Nós vamos orar a Deus pelos nossos aniversariantes e após a oração nós estaremos ouvindo uma música, o Magal vai estar cantando e aí logo em seguida a gente vai estar dando continuidade ao nosso culto. Nosso Pai que estás nos céus, rendemos-te louvor, glorificamos o seu nome, te exaltamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido extremamente bom e misericordioso para conosco. Pai bendito, nós queremos nesta hora, Deus, colocar em tuas mãos, ó Deus, as vidas, ó Deus, de todos os aniversariantes, ó Pai. Ó Deus, teus servos, tuas servas, ó Deus, eles são extremamente gratos, ó Deus, por tudo, ó Deus, pela sua bênção, pelas suas bênçãos, Deus, pela companhia do Senhor, pelas providências, por não ter faltado, ó Pai, o pão nosso de cada dia, por ter proporcionado alegria durante este ano que passou, ó Deus, mesmo diante das extremas dificuldades, ó Pai, eles te agradecem, ó Deus, e socializam, ó Deus, isto com a igreja. Ó Pai, o nosso louvor, ó Deus, por estas vidas, que o Senhor permitiu que chegasse até o dia de hoje. Ó Pai, obrigado. Agora, Deus, nós te pedimos pelo culto, ó Deus, pelas músicas, pela mensagem, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que será realizado, ó Deus, no culto, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa abençoá-los, ó Deus, para que esse culto, ó Deus, seja um culto de louvor, de gratidão ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pelas vidas, ó Deus, que participam dos nossos cultos. Obrigado pela presença, ó Deus, dos nossos amigos, ó Pai, dos nossos colegas, ó Deus. Nosso muito obrigado, abençoe a vida deles e delas, ó Pai. Também nós te pedimos isto, ó Deus. Agora, Pai bendito, abençoe este culto, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, tudo isto, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua igreja nesse lugar.
Irmãos, após ouvirmos esta música cantada pelo Magal, nós gostaríamos de também fazer algumas comunicações no que diz respeito aos irmãos enfermos. Nós temos na igreja um grupo de irmãos que precisam de cirurgias. E este ano que está adentrando, nós temos a primeira irmã que vai fazer cirurgia, que já está marcada, a irmã Máxima. Vamos orar por ela, vamos interceder por ela, vamos pedir a Deus pela vida dela. O Júnior também precisa de uma cirurgia. Ele precisa de cirurgia para retomar as suas atividades normais. Vamos orar por ele. Pedir a Deus que Deus abençoe a vida do Júnior e que Deus abençoe também a vida de seus familiares. Também nós queremos pedir aos irmãos que não se esqueçam de orar pelo esposo da irmã Máxima. Ele também precisa de uma cirurgia. Esses 3 casos que nós estamos citando são casos urgentíssimos, né? A irmã Máxima, o Júnior, e além do Júnior também, nós temos o esposo da irmã Máxima. Então, esses casos são casos extremamente urgentes em termos de cirurgias. E nós temos a Alessandra, que também está aguardando a cirurgia. Vamos acompanhá-la, vamos orar por ela, vamos pedir a Deus que Deus possa cuidar dela, viu? Então, que Deus abençoe a irmã Alessandra, abençoe o Márcio, seu esposo, seu filho, Murilo, e vamos redobrar as nossas orações em favor da irmã Alessandra. Ela precisa muito das nossas orações. E nós temos aqueles que estão enfermos. Nós temos lá no Parque 120, né, lá na congregação, nós temos a família do irmão Estevão, passou a semana toda, praticamente 2 semanas, bastante gripadas. Eles estão pedindo as orações. O irmão Estevão está com pneumonia, vamos orar por ele para que ele se recupere dessa pneumonia. Viu? Então, vamos orar pelo irmão Estevão. Vamos orar por aqueles que estão se recuperando. A Eligiana está ainda se recuperando, mas já está quase 100%. Vamos interceder em favor dela. E outros, né, que estão aí fazendo cirurgias e aguardando cirurgia, que já passaram por cirurgia. Então, todos esse contingente de irmãos que estão aí necessitando de orações, coloquemos diante de Deus essas vidas. Nós temos a Cíntia também, viu? Vamos orar pela Cíntia. A Cíntia está fazendo uma série de tratamentos. O caso dela também é um caso delicado e ela precisa muito das nossas orações. Então, colocamos esses nomes em nossas agendas e oremos, peçamos a Deus pelas vidas deles. Ok? Então, que Deus abençoe. Nós vamos ouvir mais uma música, logo em seguida a gente retorna.
Irmãos, dentre os muitos pedidos de orações e de preocupações, eu gostaria que os irmãos guardassem bem aí em suas vidas, né, nos seus pedidos também. Ora a Deus pelos irmãos e pelos aqueles que estão sofrendo nos estados da Bahia e também no estado de Minas Gerais, né? Toda aquela enchente tem trazido mortes, tem trazido muito transtorno, tem trazido empobrecimento, tem trazido sofrimento, e nós não podemos ficar de fora. Se alguém pretende colaborar, ajudar, eu gostaria que os irmãos procurassem, entrassem no site da Junta de Missões Nacionais. E lá no site da Junta de Missões Nacionais, nós temos lá a maneira como nós poderemos contribuir. Os irmãos podem contribuir através de Pix, né, como também pode contribuir através de ofertas enviadas através de boletos. Então, há uma campanha, né, de ajuda àqueles irmãos da Bahia, aqueles irmãos lá do estado de Minas Gerais. Vamos ajudá-los na medida do possível e vamos fazer o que é possível. Um outro pedido também muito importante dentro dessa área é para a igreja. Os membros da igreja, da primeira igreja batista em Francisco Morato, durante o ano de 2021, foram extremamente bondosos e misericordiosos para com aqueles que passam momentos de dificuldades. Por isso, contribuíram com as suas primícias, trazendo 1 quilo de alimento para que nós pudéssemos formar aquilo que nós chamamos de cesta básica. E essas cestas básicas elas são distribuídas não somente para membros da igreja, mas também para famílias que não pertencem à igreja e que estão passando por momentos de grandes dificuldades, desempregos, pobreza quase que absoluta. Então a igreja tem feito esse trabalho, a igreja está fazendo esse trabalho. Então nós solicitamos, irmãos, encarecidamente, traga as suas primícias, traga 1 quilo de alimento. Quando você fazer a compra, separe 1 quilo de alimento não perecível. A única recomendação que nós fazemos para os irmãos é que verifique a data de vencimento. Há muitos produtos que estão praticamente vencendo e quando a cesta é montada, muitas das vezes as irmãs responsáveis precisam separar esses alimentos que já foram vencidos, tiveram seu prazo de validade vencido. Então, isso tem ocorrido assim de uma forma muito constante. Então, nós pedimos às irmãs, principalmente que fazem as compras e que separam 1 quilo de alimento, que as irmãs não se esqueçam de atentar-se para esse detalhe, né? Olhe o prazo de validade. Isto é muito importante mesmo. Nós estamos aí fazendo algumas manutenções no santuário. Terminamos a parte de dentro, já terminamos a parte elétrica, graças a Deus, né? Nós tivemos o eletricista, fez todos os detalhes. Agora nós precisamos mexer na parte de cima, né? Nós ainda estamos vendo como é que nós vamos colocar lá o quadro de comunicações, como é que nós vamos fazer. Precisamos mexer ainda no forro do salão de cima. Vamos fazer isto com muito cuidado, fazer isso com muito carinho, devagar. Nós não vamos sobrecarregar a igreja, não vamos fazer campanhas. Nós sabemos que os irmãos têm muita coisa. Esse começo de ano é um começo de ano muito difícil para todos nós, né? Aqueles que têm carro têm que pagar IPVA, aqueles que não têm que pagar IPTU. O mês de janeiro é um dos piores meses que o brasileiro enfrenta. Então, em virtude disso, nós não vamos fazer uma campanha para fazer, né, arrecadação de dinheiro. Não, nós não vamos fazer isso. Aliás, os irmãos sabem que nós não somos amantes disso, né? Nós evitamos, né? Desde que eu estou na igreja, a gente sempre evita fazer campanhas voltadas com dinheiro. Então, a gente entregando nossas contribuições, dízimos, ofertas, a gente vai trabalhando, a igreja vai trabalhando com pouco, e esse pouco tem se tornado muito, graças a Deus, não tem faltado nada. Então nós apelamos aos irmãos, primeiro, entregue as suas primícias, viu? E os irmãos também poderão entregar as suas ofertas, os seus dízimos. Isso tudo deve ser feito no horário do culto, pela manhã, aos domingos, às 9 horas da manhã. Se o irmão não vai para participar da escola bíblica dominical, o irmão pode ficar à vontade. O irmão pode ir lá para entregar as suas primícias, ofertas e se retirar. Talvez os irmãos não vão assistir pela manhã, mas os irmãos vão assistir à noite. Então, não há nenhum impedimento, não há nada. Se os irmãos forem lá, podem ficar à vontade
E nós comunicamos também aos irmãos que têm participado conosco domingo pela manhã, aos domingos pela manhã. Os irmãos se sentindo à vontade, momento de sair, quem decide é o irmão. Nós damos liberdade absoluta. Tá bom? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Vamos agora ouvir mais uma música. Que Deus abençoe a todos. Meditar na palavra do nosso Deus, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 5.
nós vamos pensar um pouco sobre repensando o mundo partindo da cosmovisão bíblica. Nós estamos iniciando um novo ano, 2022. 2021 foi um ano marcado de tragédias, marcado pela pandemia e marcado por muitos desencontros entre os próprios dirigentes das nações. Além da pandemia, que ocupou praticamente as preocupações dos líderes mundiais, outros fatores também contribuíram para que a nossa existência se tornasse existência difícil, existência sofrida, existência marcada de muitas dores. E também, por que não dizer, marcada de muitas e muitas perdas. Perdas em todas as dimensões. Perdas materiais, perdas emocionais, perdas financeiras, perdas de amigos. As perdas foram as mais variadas possíveis e presentes em todas as dimensões da vida humana. Principalmente da grande maioria absoluta da população da Terra. Claro que dentre esses moradores da Terra, há uma porcentagem mínima que não sentiam as mesmas dificuldades que nós sentimos em todas as dimensões, embora tenham também sofrido em outras dimensões que não batem com as nossas dimensões. Mas a verdade é que quando nós olhamos para o texto bíblico, principalmente esse texto, que é um texto de extrema importância para a nossa meditação, o autor ele vai ser muito claro quando ele coloca algumas responsabilidades que são nossas. Ele vai mostrar as nossas ações, as ações humanas, elas são, em todas as dimensões, são extremamente devastadoras para a existência e para o bom convívio do próprio ser humano. Não há dúvida quanto isso. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, Paulo diz: "Sabem, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também." Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 5. Primeiro destaque que nós gostaríamos de fazer nesta noite é o perigo de uma visão simples. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 28, nós encontramos a seguinte expressão: "Porque o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento." O meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Convém destacar que o fato de sermos salvos e crentes não é passaporte nem garantia de que os nossos pensamentos a respeito de coisas que acontecem no mundo, a nossa cosmovisão, nem sempre é uma cosmovisão bíblica. Isso é, visão do mundo, visão das coisas. Qual a visão que nós, crentes, principalmente nós crentes,
salvos temos a respeito de tudo isso que tem acontecido no mundo, de tudo isso que está acontecendo ano após ano? Temos que notar que, infelizmente, uma parcela altíssima de crentes atribui a Deus os resultados de nossas ações. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar crentes alegando que a pandemia ela é um castigo de Deus. Claro, para aqueles que vivem aqui no Brasil, é muito comum atribuir a pandemia como consequência das festas carnavalescas. E não somente das festas carnavalescas, mas também do que ali se realiza, do que ali acontece. Mas esse pensamento, ele é um pensamento que não resiste ao exame da palavra de Deus. Claro, sem dúvida. A primeira questão que nós colocamos quando nós nos deparamos com essa questão é a seguinte: olha, se Deus está castigando a humanidade por causa do carnaval, esse Deus é um Deus injusto. Por que é um Deus injusto? Porque as outras nações nada tem a ver com os pecados brasileiros. Nada tem a ver conosco. A rigor, nada teria a ver. Claro, não procede, não há lógica nesta afirmativa. Esta afirmativa, ela é uma afirmativa apropriada, própria do senso comum. Então, tentar atribuir a Deus resultados das nossas ações não faz parte da cosmovisão bíblica, daquilo que a Bíblia tem a nos ensinar. Outra coisa, nós vivemos aí um período muito duro para todos, duríssimo. A pandemia trouxe muitos sofrimentos para a maioria absoluta daqueles que residem, principalmente nos países de terceiro mundo. Claro que a pandemia, hoje ela tornou-se universal. E ela tem atingido todas as camadas sociais, principalmente na Europa. Mas o atingimento, né, a localização da pandemia nas camadas mais elevadas é fruto também de uma visão anti-vacina. Então, nós não podemos, a Bíblia, ela não autoriza, ela não coloca como Deus se propondo e Deus intervindo na humanidade e castigando, se transformando num verdadeiro matador. Então, esta visão, ela não é uma visão bíblica, ela não encontra respaldo na palavra de Deus. Mas se não é Deus, quem afinal de contas é responsável por isso? Olha, os responsáveis por todas essas tragédias e por tudo isso que tem acontecido no seio do mundo que nós vivemos, somos nós, o próprio ser humano. Tivemos há poucos dias nos Estados Unidos aqueles tornados que destruíram casas e casas e levaram várias pessoas a perderem suas vidas. Nós estamos tendo agora na Bahia e também no estado de Minas Gerais toda uma enchente, né, causadas por excessos de chuvas. Então, esses fenômenos da natureza, a ciência nos mostra que esses fenômenos, eles acontecerão e eles vão ocorrer com muita intensidade, com muito mais frequência. E a tendência que o mundo avança, a tendência que o mundo se envelhece, a tendência desses fatores é ocorrer com um menor espaço de tempo e com maior intensidade. Basta verificar isso. Basta fazer uma leitura. E a gente vai verificar que esses fenômenos eles estão se tornando cada vez mais, né, curtos. Isto é, acontece com menor espaço de tempo. E a tendência é diminuir. Isso vai marcar, nós teremos um mundo marcado, né, de muitas e muitas tragédias
e muitas manifestações da natureza. Olha, essas manifestações da natureza, esses fenômenos que estamos experimentando e que têm ceifado centenas de vidas e que têm causado prejuízos enormes em todas as esferas da vida humana, esses fenômenos, eles são produtos de quê? Eles são produtos da própria ação do ser humano. Nós somos responsáveis, os seres humanos são responsáveis, em última instância, por tudo isso que está acontecendo neste planeta. Lá no livro de Gênesis, quando Deus estabelece as penalidades para todos aqueles personagens envolvidos naquele pecado original, Deus atribuiu para cada um tipo de penalidade. E a penalidade estabelecida para o homem, e depois uma penalidade estabelecida no geral, a Bíblia diz que a terra ela passaria a produzir espinhos. Olha, é uma linguagem metafórica, é uma linguagem que não pode ser levada de forma literal. Essa agressividade e esse desejo ou esta função de produzir mortes através da natureza, isso foi consequência dos primeiros pecados que os homens cometeram. E na medida que o mundo se desenvolve, na medida que o mundo avança, esses pecados se tornam cada vez mais intensos e mais grosseiros. Esses pecados, eles levam às manifestações da natureza, uma revolta da natureza, uma cobrança da natureza contra o próprio ser humano, contra nós mesmos. E é isso que nós encontramos na Bíblia, a palavra de Deus. Então, lá no livro de Gênesis, a partir do livro de Gênesis, nós já temos essa descrição. Em linguagem metafórica, Deus diz que a terra produziria espinhos e abrolhos e ervas daninhas. Deus não está falando necessariamente, né, da natureza em si, mas Deus está falando, Deus está mostrando ali o que o nosso coração, o que os nossos corações, o que o coração do ser humano seria capaz de produzir ao longo da história da humanidade. E aí o apóstolo Paulo, já bem para cá, o apóstolo Paulo, ele vai fazer um retrato muito digno, um retrato fidedigno da sociedade em que nós vivemos e da sociedade que nós viveremos ainda. Paulo agora vai apresentar aquilo que nós chamamos de cosmovisão bíblica. Qual é a visão que o apóstolo Paulo tem a respeito desses fatos que têm acontecido? É possível a gente atribuir os fatos que têm acontecido, a pandemia, as enchentes, como uma forma de Deus castigar a humanidade, Deus castigar os homens por causa dos seus pecados? Seria exatamente isto? Claro que não. O que tem acontecido e o que acontece em termos de revolta da natureza, em termos de colheita que nós estamos recebendo em termos de humanidade em função daquilo que nós produzimos, em função daquilo que nós plantamos. O apóstolo Paulo, aliás, o livro de Tiago, nós encontramos aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que o homem plantou? O que o homem tem plantado ao longo desses séculos? O que o homem tem plantado é exatamente aquilo que diz lá no livro de Gênesis, nos primeiros versículos já do livro de Gênesis. Ervas daninhas. O que significa isso? Numa linguagem poética. Quais as interpretações que podemos colocar nesse texto? Olha, o coração do ser humano tem produzido tudo isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo. É o que nós vamos ver agora. Então, a cosmovisão que nós devemos ter não é uma cosmovisão do senso comum. Não temos autoridade de atribuir a Deus, de colocar sob a responsabilidade de Deus todas essas tragédias que têm acontecido, todas essas matanças que têm acontecido. Odiernamente, isso é
Impossível. Não há como a gente querer atribuir a Deus algo que está restrito à nossa existência, às nossas ações, às nossas atitudes. E veja bem o que o apóstolo Paulo vai colocar. Eu vou colocar apenas alguns. Nós temos aqui uma lista demasiadamente longa e uma lista que deve ser examinada com muito cuidado, com muito carinho. E uma lista que nos mostra quais as consequências que nós estamos recebendo, tudo isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo diz, primeiramente, Paulo diz que os dias seriam dias terríveis. Olha o que ele diz. Sabe, porém, isso, eu estou falando no versículo 1 do capítulo de número 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. O versículo 1, Paulo vai dizer, sabe, porém, isso, sabe, entretanto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Esse termo, tempos terríveis, evidentemente que isso envolve todas as esferas e todas as manifestações da maldade e a colheita da maldade que o ser humano tem infligido durante toda a sua existência. Olha, os dias vão ficar cada vez mais conturbados, cada vez mais difíceis. O que nós temos, o que nós podemos esperar é que, confiando em Deus, crendo em Deus, vivendo os valores do reino de Deus, os sofrimentos, eles serão minimizados. E os sofrimentos que nós teremos são os sofrimentos nas dimensões humanas, mas não nas dimensões espirituais. Porque nas dimensões espirituais, os sofrimentos eles se tornam muito, muito maiores e muito mais perigosos. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, Paulo diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades espirituais. Agora, essas potestades espirituais que nos cercam, que estão participando da existência do ser humano e que estão envolvidos nos sistemas políticos e religiosos, e que sempre esteve assim, nós podemos dizer que, graças a Deus, que a proteção que Deus nos dá é aquela proteção que Jesus disse. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. E aí há uma outra promessa muito mais acentuada. Ninguém os arrebatará de minhas mãos. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, Paulo também faz perguntas pertinentes a este aspecto. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A fome, a nudez, a perseguição? Isso tudo pode acontecer em nossas vidas e vai acontecer. Em algum momento na vida de alguns, na vida de uma nação, na vida de determinados grupos, nas vidas de determinadas pessoas. O que nós sofremos aqui não é a mesma coisa, ou não são as mesmas coisas que sofrem, por exemplo, aqueles crentes que residem, por exemplo, em países muçulmanos, em ditaduras sangrentas. Ou em países em que a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão, ela é extremamente restrita e proibida. Em alguns casos, as pessoas pagam até mesmo com a própria vida. Exemplo, nos países ainda que vivem sob ditaduras comunistas. Mas as ditaduras comunistas, elas são tão ferozes quanto também as ditaduras capitalistas. As diferenças são diferenças conceituais, diferença de ações. Mas todos os sistemas políticos, eles são sistemas produtores de morte. E lá se mata de uma maneira. Aqui se mata de uma outra maneira, de uma outra forma, mas também se mata. É isso que a Bíblia, a palavra de Deus, está nos mostrando. Então, veja bem, Paulo diz, olha, os últimos dias seriam dias terríveis. Outra versão diz, os últimos dias seriam dias trabalhosos. Então, dias dificílimos que a humanidade continuará a enfrentar. A tendência dessas pandemias é se agravar, diminuir o espaço de tempo de manifestações de pandemias. Olha, quem diria que nós, brasileiros, além de enfrentarmos a pandemia,
e graças a Deus, parte da população entendeu que deve ser vacinada e tomou vacina, e por isso, e por causa da vacina, o número de mortes caiu assustadoramente. Ontem nós tivemos praticamente 80 pessoas que morreram. Não era para morrer nenhum. Mas em comparação, no auge do pico, né, da pandemia, da Covid, há um avanço muito grande, né? Está minimizando. Mas a gente não esperava, nós fomos surpreendidos agora com a gripe, que tem levado centenas e centenas de pessoas aos hospitais, os hospitais superlotados e sofrimentos terríveis de pessoas que ficam às vezes 5, 6, 7 horas aguardando o atendimento porque os serviços médicos estão abarrotados de pessoas, estão sobrecarregados. Então, estamos nos livrando do sofrimento da Covid, mas ao mesmo tempo estamos entrando no sofrimento da gripe. Olha, isso está de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo está falando. Paulo diz, os últimos dias seriam dias terríveis. Então, a gente não pode viver na expectativa de que nós viveremos cada vez mais dias melhores. Nós viveremos dias que seremos minimizados. Os sofrimentos eles poderão ser minimizados, mas eles não vão deixar de existir. E às vezes alguns deles vão se apresentar de forma muito mais cruel, de forma muito mais intensa, mas de forma muito mais cruel e às vezes quase que imperceptível para a maioria da população. Então, os últimos dias seriam dias terríveis. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que estar atento quanto àquilo que nós chamamos de cosmovisão bíblica. Então, não podemos nos esquecer de que os sofrimentos, eles vão crescer, eles vão se acentuar. Essa é uma das coisas. Uma outra coisa também muito importante, que nós não podemos também nos esquecer, dentro dessa cosmovisão bíblica, é de que tudo o que está acontecendo no mundo, em termos de sofrimento, em termos de mortes, tem como promotor, como personagem central, o próprio ser humano. Então, nós somos os promotores da morte. E nós produzimos morte através de quê? Nós produzimos morte através da ganância, através de um sistema capitalista extremamente cruel, ou comunista, como para não ficar aí aborrecidos, irados, né, e tentando colocar sobre mim um peixe de esquerdista, de comunista, também. Esse sofrimento, ninguém vai escapar, ninguém está livre. Ninguém. Então, isso é o que diz a palavra de Deus. Então, sabe, porém, isso, que nos últimos dias, os tempos seriam terríveis. E aí, Paulo coloca algumas coisas, tempos terríveis. Depois ele coloca o quê? Ele coloca que os homens seriam gananciosos. A ganância, ela produz sofrimentos inigualáveis. Enquanto nós temos uma parte da população bem pequenininha, bem insignificante, dona de tudo, nós temos praticamente mais de 90%, 98% da população vivendo em situações subhumanas. E ainda existem aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza. Aqueles que vivem, os jornais estão demonstrando, as revistas estão demonstrando, há uma população muito grande, principalmente nesse período de pandemia, que saiu do estado onde estavam, em termos sociais, de uma condição melhor de vida, e estão regredindo, estão entrando naquela faixa de miseráveis que vivem abaixo da linha de pobreza. Essa semana eu estive no Rio de Janeiro e fiquei extremamente impactado por aquilo que eu vi. Chegando na Via Dutra, estava engarrafado na altura de Nova Iguaçu, saindo, né, quem sai do Rio de Janeiro para São Paulo, pegando a Dutra, sentido São Paulo.
2 horas da tarde, o trânsito extremamente engarrafado, aquelas filas quilométricas de carros, e centenas entre os carros, naquelas muretas, centenas de pessoas, mulheres grávidas, mulheres com crianças, adolescentes, jovens, senhoras idosas, vendendo bugigangas para poder sobreviver. E o que mais me chamou a atenção, o estado de miserabilidade daquelas pessoas, roupas, a maioria delas de chinelos e outras partes descalça praticamente naquele asfalto extremamente quente. Pode ser que você que esteja aí, que você que é um crente como eu, você diga que azar é deles, porque eles são vagabundos. Aliás, essa é uma linguagem muito apropriada para aqueles que não querem assumir a responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo também, de uma forma ou de outra. O fracasso deles é o meu fracasso, é o teu fracasso, é o fracasso da humanidade. Quando eu vejo cenas como essa, eu fico olhando, porque nós estamos fracassando como seres humanos. Estamos recebendo as consequências dos nossos próprios atos, das nossas próprias decisões, embora Deus insistentemente nos mostre que nós temos que mudar, que a sociedade precisa mudar, que o homem precisa mudar, mas mesmo diante desses apelos de Deus, pouquíssimas coisas nós fazemos. Porque nós estamos muito preocupados conosco. O apóstolo Paulo fala isso aqui nesse texto. Leia esse texto com carinho, com cuidado. E eu imagino que se qualquer um que lê esse texto da maneira como deve ser lido, sob a orientação do Espírito Santo, vai ter exatamente uma visão, uma cosmovisão bíblica a respeito do que nós estamos colhendo. Agora, é muito mais fácil, é uma fé simples, atribuir a Deus as mortes ou a existência das pandemias, a existência de intempéries que vêm sobre a terra e que tiram vidas e centenas de vidas e ceifam centenas de vidas. É fácil. Até certo ponto, quando eu faço essa afirmativa, quando eu tenho esta cosmovisão, isso me justifica. Isso me alivia. Porque eu tiro a responsabilidade minha, do ser humano, e coloco essa responsabilidade em Deus. E aí eu crio alguns mecanismos que a própria psicologia, a própria ciência, a psicanálise vai detalhar, que eu não vou entrar aqui em detalhe, de autojustificativa. Então, veja bem, se a pandemia não me atingiu, é porque Deus me protegeu, e Deus não protegeu o outro. Então, o outro é que Deus não protegeu o outro porque o outro é pecador, porque o outro está em pecado. E eu não estou em pecado, logo eu não estou dentro daqueles que partiram. E isso vai me dar, até certo ponto, uma espécie de impunidade. Uma espécie de aquilo que nós chamamos de um passaporte para arrogância, um passaporte para entendermos que nós somos melhores do que os outros. E a Bíblia diz que não é assim. Então o apóstolo Paulo vai dizendo, olha o que o apóstolo Paulo diz, que também uma das marcas deste tempo é a ganância. Olha bem o que diz o versículo de número 2. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos. Quanto mais se tem, mais se quer. Quanto mais possui, mais querem acumular. Isso não é propriedade nossa, nem da nossa época. Jesus já trabalhou com isso, Jesus já defrontou isso. Jesus contou parábolas, e na parábolas que Jesus contou, Jesus retrata uma realidade que era daquela época, a realidade ainda hoje. Jesus disse, olha, uma certa pessoa, muito rica, aquela pessoa, ela resolveu fazer com que os seus patrimônios fossem aumentados. Ele fez investimento, ele aplicou na bolsa. Se fosse hoje, a gente diria, ele fez aplicações na bolsa de valores. Ele comprou ações de empresas, comprou ações da Petrobras, comprou ações de bancos. E esse homem acumulou muitos e muitos bens materiais, acumulou muita fortuna. Chega um determinado momento que ele está tão confortável que ele diz, homens,
tens em abundância. Minha alma, você tem abundância. Come, bebe e dorme. Mas antes disso, Jesus disse que aquele homem fez investimentos pesadíssimos. Ele derrubou os seus celeiros, construiu outro, construiu outros, construiu outros, e tornou-se quase como o único dono da terra, quase como o único dono daquela região, daquele país. Entretanto, Jesus disse, uma voz à noite veio para aquele homem e disse, louco, o que tens preparado para quem será? Então, a ganância, ela já é própria do ser humano. O ser humano precisa vencer isto. E quando a gente examina de forma científica as origens, por que se originou a pandemia, porque também nós temos aí esse fator climático, nós chegamos à seguinte conclusão. A ciência nos mostra isso baseado na Bíblia. Isso é fruto do quê? Isso é fruto da ganância do ser humano. Não há necessidade da gente modificar de forma absurda a composição da Terra. Isso vai nos prejudicar. Claro, nós estamos recebendo as consequências dos atos, das ganâncias do próprio ser humano. Paulo diz que os homens seriam extremamente gananciosos. E aí no versículo de número 3, Paulo diz uma outra coisa também que eu gostaria de destacar, dentre as muitas. Paulo diz, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, e aí Paulo usa a palavra cruéis. O ser humano é o único ser cruel. Os animais, eles matam para os seus alimentos e matam quando eles se veem ameaçados, quando o seu espaço geográfico foi invadido. É uma forma de se defender. O ser humano é o único ser que mata com prazer. Sente prazer na morte do outro. E isso, é interessante isso, para a gente não ter uma visão muito simples, ou uma fé muito simples. Porque nós atribuímos isso somente a quem? Nós atribuímos a crueldade somente àqueles que fazem parte de quê? Que fazem parte de grupos criminosos. Mas enquanto eles matam 100, 200 pessoas, quanto mata um bilionário de fome? Quantas pessoas estão morrendo de fome, comendo osso, em função da ganância do mercado financeiro, do Deus do mercado financeiro? E nós achamos isso nós achamos natural. Mas nós nos achamos natural a morte praticadas pelos grupos criminosos, seja ele qualquer que for. Nós ficamos impactados com o que eles praticam, mas nós não ficamos impactados com aquilo que, na verdade, deveria também nos impactar. Nós ficamos impactados com o que acontece lá no carnaval, mas não ficamos impactados com as pessoas que, no dia de Natal, levantaram 4 horas da manhã nas cidades de Cuiabá, por exemplo, para ir para a fila do osso, pegar o osso, a filas quilométricas. Isso para a gente não causa impacto. Não causa impacto a pessoa que está passando fome ao nosso lado. Antes de viajar para o Rio de Janeiro, aqui na cidade de Campo Limpo, passando aqui bem perto da minha casa, coisa de 500, 600 metros, eu vi uma cabana. E as pessoas que estavam morando ali naquela cabana eram crianças, o esposo e a esposa, que talvez perderam as suas casas, não tiveram como pagar as suas casas, então tiveram que montar exatamente uma cabana, uma tenda para poder ficar ali, né, ao relém do sol, da tempestade e também da violência, tudo isso. O ser humano é o único cruel.
Nós tivemos a coisa de alguns anos, algumas décadas atrás, o caso daqueles filhos de ministros, filhos de deputados, filhos de pessoas riquíssimas, que resolveram botar fogo no índio. E, aliás, um desses personagens hoje está lá no Congresso, ganhando, sendo dentista lá, ganhando rios de dinheiro. É isso que a Bíblia diz. O ser humano ele é cruel. Crueldade é quando se sente prazer no sofrimento do outro. E nós estamos exatamente dentro desse sistema. O ser humano sente prazer na morte do outro. O ser humano tem se tornado cada vez mais cruel. E essa crueldade, a tendência dela é aumentar. Então o apóstolo Paulo vai dizer o quê? O apóstolo Paulo vai dizer que o ser humano ele é extremamente cruel. E essa crueldade ela vai aumentar. Agora, Paulo também destaca que dentro do contexto religioso também nós temos algumas coisas que também temos que destacar. Olha o que diz o versículo de número 5. Olha o versículo 5. Com a aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Com aparência de religiosidade, aparência de religião. Essa aparência é a aparência que encobre todo um coração que não tem dificuldade nas práticas daquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui, principalmente na prática da crueldade, que tem prazer no sofrimento do outro. Então, a cosmovisão bíblica, ela não permite que nós atribuamos a Deus mortes que foram causadas pelos próprios seres humanos. Fazer isto é atribuir a Deus algo que Deus abominou. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O único que Deus tem prazer na morte é do salvo, bem-aventurado. A Bíblia chama de bem-aventurado. Deus chama de bem-aventurado aqueles salvos que partem. Mas ele lamenta, ele não tem prazer, ele deseja que este ímpio se converta. Portanto, atribuir a Deus mortes, atribuir a Deus a manipulação da pandemia não é bíblico. Deus não está neste pecado que o ser humano praticou. Aquilo que o homem semear, isso também o homem colherá. É o que diz a palavra do nosso Deus. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. E eu gostaria que você pensasse na sua situação. Como é que você está diante de Deus? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu pequei, você pecou, toda a humanidade pecou. E a Bíblia diz que só há uma maneira de você chegar até esse Deus. Esse Deus, ele chega até você através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, confessarmos a Jesus, a Bíblia diz, ele é fiel e justo para perdoar o quê? Perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diz João. Portanto, pense seriamente na sua situação. Lute, peça a Deus força para sair desse emaranhados de pecados que envolvem a vida do ser humano e transforma esse ser humano em instrumento de destruição, instrumento de maldade, instrumentos de morte. E se faz isso, chega à situação de assumir a posição de parceiro do diabo. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Pai, obrigado, Deus, pelos momentos que passamos, ó Deus. Obrigado, Deus, abençoe todos aqueles que ouviram, ó Deus, a nossa voz, que ouviram esta mensagem, ó Pai, e que ela, ó Deus, vá de encontro, ó Pai, às necessidades dos nossos corações.
Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, glorificamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nosso muito obrigado. Uma semana na presença do Senhor, uma semana abençoada. É o que nós desejamos. É que a primeira Igreja Batista de Francisco Morato desejam a todos aqueles que participaram e que estão ouvindo e têm participado conosco. Deus proteja a sua vida. Amém.